Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema do Sebrasp que caiu para a Polícia Civil em 2018. E o tema era o seguinte, ele trazia duas perguntas. Aquilo que a gente chama de tópicos, né? Na verdade, os dois tópicos que o Sebrasp lançou eram duas perguntas. A banca trouxe um texto motivador falando sobre manifestações populares e sobre as redes sociais. E na sequência, os dois tópicos eram duas perguntas. A primeira pergunta era relacionada às redes sociais, então a banca perguntava quais as contribuições das redes sociais para as manifestações populares no Brasil. E a segunda pergunta era a seguinte: as forças de segurança podem agir com violência contra manifestantes? Esses eram os dois pontos que a banca tinha trazido aí para a gente desenvolver e nós vamos precisar trabalhar em cima deles, sem fugir da proposta, considerando que o tema é manifestações populares, beleza? Sebrasp é uma banca política, então redes sociais a serviço da democracia. Olha só, como instrumento político. A gente precisa então começar a perceber a proposta, né, pelo viés político, né, que é o viés da banca. Primeiro, as manifestações populares estão na legislação, né, da gente, na Constituição Federal, elas são permitidas, as manifestações pacíficas são permitidas e são constitucionais, tá? Então nós temos sim o direito de nos reunir para reivindicar quaisquer direitos que sejam, beleza? Ok, então é um evento legítimo. As redes sociais têm sido utilizadas para, de acordo com o texto motivador, criar as manifestações, organizar as pautas, né? Dar visibilidade às propostas, né? Aquilo que está sendo reivindicado. Só que para além desse papel, tem um outro papel que as redes sociais também têm assumido frente a esse tipo de evento. E é por aí que a banca quer que a gente, né, digamos assim, vá nessa proposta, porque é justamente isso que ela não cita. Então, olhem só, sempre que a gente for falar, né, sobre redes sociais a serviço da democracia, uma coisa que eu falo muito em sala é: prestem atenção para citar aqueles pontos, né, cuja mídia tradicional não cobre. Então, as redes sociais têm feito um papel que as mídias offline, né, tanto os jornais quanto as mídias online tradicionais não têm feito, que é o de mostrar a verdade. Lembrem que as mídias tradicionais filtram a informação e esse filtro que elas passam na informação muitas vezes modifica o fato, certo? Então, quando as redes não oficiais, né? Então a gente pode falar em YouTube, em Instagram, em blogs, né? Quando essas outras mídias, né, trazem informações sem filtro, a gente começa a perceber coisas que a gente não tinha percebido antes. Começa a ver nuances que a gente não sabia, tá? Então, uma questão que é muito importante vocês abordarem quando houver um tema como esse, né, quando falar de redes sociais do ponto de vista político, é a questão da Primavera Árabe. Então, por quê? Porque foi um marco, né, foi, digamos assim, o evento que mostrou a grande importância das mídias não tradicionais, tá? Então, já faz cerca de 10 anos que a Primavera Árabe acontece, né? Ali começou na Tunísia e teve aquela grande manifestação na Praça do Cairo, muito famosa, inclusive muito bonita, pacífica no começo, e depois ela foi o quê? Duramente reprimida. Então teve a questão lá do ditador, né, o Mubarak, ele foi posto para fora, enfim, toda aquela confusão que houve lá,
E tem o que por trás disso, galera? A gente precisa lembrar, né? Então, o que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria não acabou. Então, a predominância desses dois grandes blocos, né? O bloco representado aí pelo socialismo, que é a Rússia, embora hoje a Rússia nem seja mais socialista, os ideais dela continuam sendo, né? E do outro lado, o bloco capitalista, né, com o representante máximo aí do que é os Estados Unidos. Então, esses dois países, eles começaram a financiar guerras civis dentro de outros países. E ali a gente começou a perceber que as mídias tradicionais não diziam o que realmente estava acontecendo. O massacre que houve na Praça do Cairo, né, os manifestantes foram dizimados, houve crime de guerra, então os hospitais foram invadidos e foram jogados gases lacrimogêneos dentro dos hospitais. Então as pessoas que estavam sendo feridas e levadas para o hospital estavam sendo mortas no hospital. Tá? Então, isso aí a gente só viu por meio do YouTube. As gravações caseiras, né? Então, muita gente que estava naquele momento começou a gravar pelo próprio celular para que o mundo tivesse acesso ao que estava acontecendo, considerando que as mídias tradicionais não mostraram o massacre. Nada do que estava rolando lá de verdade, né, na Praça do Cairo, lá nada foi mostrado pelas mídias tradicionais. Então, a gente tá com esse filtro, a imprensa coloca esse filtro pra gente e só mostra o que realmente interessa aos poderes que representam as mídias, né? Então, aquilo que não é interessante que nós, né, que o povo saiba, não aparece. Então, as redes sociais, elas têm uma grande função e elas podem sim ser usadas para o exercício da política, né? Elas podem ser usadas como ferramenta política a serviço da cidadania, né? Porque, considerando que cidadania significa reflexão, participação política. A gente só pode participar politicamente se a gente entende qual é o nosso papel, se a gente entende qual é a nossa função como cidadão dentro de uma sociedade, que está muito além da questão do voto, tá, galera? Muito além disso. Falando agora num outro tópico, que é o das forças policiais. Então, cabe à polícia agir com violência contra manifestantes? Não, né? Não. Então, a gente sabe que é constitucional o uso da força proporcional, tá? Violência, qual a diferença de violência para força? Violência é um ato despropositado, tá? Um exemplo de violência: policial militar em São Paulo pisando no pescoço de uma moça, de uma senhora que estava deitada no chão já. Então ela estava deitada no chão, imobilizada com a bota da polícia em cima do pescoço dela. Isso é violência, certo? Isso é violência. Então isso aí não é a força proporcional. A força significa uma medida de segurança que não prejudique a integridade da pessoa que está sofrendo a força, beleza? Então, sofrendo essa represália da polícia. A polícia precisa sim agir com a força proporcional à situação, né? Quando necessário, só quando necessário, né? E a polícia precisa obedecer o que diz a Constituição Federal com relação a isso, né? Sempre a força proporcional. Tem que respeitar o direito de manifestação, tá? Que também é constitucional. Precisa seguir ali fazendo a segurança dos manifestantes e garantindo a ordem pública, tá? E nos casos de depredação, nos casos de vandalismo, que alguns dos manifestantes às vezes começam a empreender, nesses casos a polícia deve agir de forma enérgica e não com violência,
Tá respeitando aquilo que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, preservando a dignidade da pessoa que está sendo detida. Então isso aí tem que ser, digamos assim, o norte da resolução dessa segunda questão.